Muitas pessoas elas querem proteção na vida, né? Não é verdade? No dia de hoje há muita violência, as pessoas estão inseguras em tudo, tem medo de sair na rua, tem medo de ir para o trabalho. Mas por que isso? Porque por mais que a gente tenha, não no Brasil, né? Mas por mais que qualquer lugar que você vá hoje, em primeiro mundo, você vai ter país seguro. Mas mesmo assim as pessoas se sentem inseguras da vida, inseguras de sair. Às vezes, por que isso? Porque o sentimento de proteção, ela vem só de Deus. Então, mas não adianta eu só acreditar em Deus, eu tenho que obedecer. E para mim ter o sentimento de proteção, para mim conseguir ter confiança em resolver minhas coisas da vida, eu preciso, a primeira coisa, ser honesto. É um princípio que eu tenho que carregar. Eu preciso ser honesto com as pessoas, eu preciso ser honesto no meu dia a dia. Por exemplo, em Provérbios, diz assim, em Provérbios 2, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que obedecem. Então, para mim ter proteção, a primeira regra, o primeiro princípio que eu tenho que seguir na minha vida é simplesmente tratar as pessoas com justiça. Eu tenho que ser honesto. Não basta ser honesto enquanto está todo mundo vendo. Eu tenho que ser honesto com meu esposo, com meu namorado, com minha namorada, com meus irmãos. Eu preciso viver a honestidade. Então esse é um princípio. Primeiro princípio, ser honesto. Se eu consigo ser honesto no meu dia a dia, eu estou praticando o princípio de Deus. E se eu pratico esse princípio, eu consigo ter proteção de Deus. Não adianta ir em igreja, pedir oração. Não adianta. O segredo aqui é ser honesto. Da medida que eu passo a ser honesto no meu dia a dia, eu consigo ter proteção de Deus. Aí não importa se eu vivo na cidade, no Rio de Janeiro, se eu vivo em um país que é perigoso, se eu tenho proteção de Deus, eu consigo andar tranquilo. Eu me sinto tranquilo. Que o mais importante não é ter um sistema policial eficiente num país, não é eu ter segurança, o mais importante é eu me sentir protegido. É eu acordar de manhã e ter que ir para o trabalho, eu me sentir que eu estou protegido no meu dia a dia, na minha vida. Então, para mim conseguir isso, para mim conseguir ter esse sentimento, que é um sentimento muito bom, você precisa ter o quê? Primeira regra, você ser honesto no seu dia a dia. Agora, tem muita gente que não consegue fazer nada na vida. A vida da pessoa fica empacada o tempo todo. Ele faz um plano, o plano dele não funciona. Ele tenta de um jeito, tenta de outro, mas não funciona de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não tem ajuda de Deus. Você vê muitos empresários, muitas pessoas bem-sucedidas em todas as áreas, o que eles praticam, o que eles são, não é porque eles se esforçam muito, eles se esforçam muito também, mas é porque a maioria deles, e tem que ser como regra, eles são honestos. Se você ler o versículo de novo aqui comigo e prestar atenção, você vai ver o seguinte: ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Então, para mim ver o meu negócio prosperar e para mim ver eu funcionar na vida, dar certo no casamento, dar certo no meu emprego, no meu negócio, ou eu tenho uma mentalidade que me faz ir para frente, eu preciso da regra número 1. É um princípio número 1 para as coisas funcionar, ser honesto. Entendeu? Tem muito empresário que às vezes nunca leu a Bíblia. Eles nunca pegou um versículo da Bíblia a ler, mas eles praticam esse princípio. Que princípio é esse? O princípio da honestidade. Eles preferem ser honestos do que ganhar mais do que o outro. Você vê, um homem recente que morreu, o Silvio Santos. Se você vê as pessoas em volta dele, até mesmo o que ele fala, ele priorizava a honestidade. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte: amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que eu aprendi. Aí você percebe o quanto que ele deu certo na vida. E a maioria, principalmente, ou aqui no Brasil, você vê a maioria das pessoas não pratica esse princípio.
Que princípio? O princípio da honestidade. Não tem como você ter ajuda. Não tem como ter ajuda de Deus sem ser honesto. Você pode ir na igreja todos os dias, você pode viver lendo a Bíblia, mas se você não pratica a honestidade, você não consegue duas coisas: ter proteção, ou seja, o sentimento de proteção. Que sentimento? Não! Ter o sentimento de proteção, que é o seguinte: não, eu vou casar e vai estar certo, meu casamento está protegido, a minha família está protegida. Porque o dinheiro pode até comprar uma falsa proteção. Você pode ter uma boa casa, uma boa vida, mas você se sente protegido? Você sente que não, que meus filhos estão protegidos na escola, meu filho está protegido na faculdade, mas esse sentimento que é o complicado, que é o mais difícil. Mas se você pratica a honestidade, se você é honesto, pratica esse princípio, que é o princípio número 1 da ajuda e da proteção, você se sente, você crê, você sente a sua família protegida na sua volta. Não é só apenas sentir, é de fato isso acontece. Então, eu quero que os meus negócios deem certo, eu quero casar, eu vou formar uma família, eu vou montar um negócio, eu vou expandir o meu negócio. Como é que eu sei que eu vou ter ajuda? Você vai ter ajuda divina quando você pratica o princípio. Como eu disse, tem muito empresário hoje em dia, famosos, e se você lê a biografia deles, ou você lê o que eles falam, o número 1 deles é o seguinte: é praticar, eles valorizam a honestidade. Então hoje, o que eu tenho para dizer nesse primeiro vídeo do canal, eu vou logo adiantando, se inscreva no canal. Você sempre vai ter uma palavra positiva, um vídeo alegre, alguma coisa positiva para sua vida. Se inscreva no canal e dá like. Dá um like aí, deixa o like. Se você quer proteção na sua vida, se você quer ajuda de Deus, quer que seu negócio funcione, pratica o primeiro princípio. Pratica o primeiro princípio, que é a ajuda, é a honestidade. Se você quer ter proteção e ajuda de Deus, proteção e ajuda, pratica a honestidade, que é o princípio número 1.